Olá, meu amigo e minha amiga. Que bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Você já sabe, aqui nós estudamos a Palavra de Deus com tempo, com calma, com profundidade. O nosso interesse é conhecer a Palavra de Deus, mas não é apenas o conhecimento. Nós queremos aprender a fazer mais e melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Eu quero lhe dar uma dica importante, considerando que você gosta de estudar a Bíblia. Acesse o site biblia.com.br. Por quê? Porque nele você vai encontrar muitos materiais úteis, interessantes, que vão servir de apoio fundamental para que você continue crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. biblia.com.br. E você pode acompanhar os horários da nossa programação, os temas e informações diversas sobre o programa Teólogos, acompanhando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Deus se revelou ao ser humano de modo geral e de modo especial em Jesus Cristo. E Deus escolheu profetas para registrar a sua palavra. Agora, como é que os profetas escreveram? O que significa a inspiração? E por que a palavra de Deus é tão útil e necessária para a nossa vida prática? Vamos responder essas e outras perguntas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos tratar do tema a inspiração da Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não foi resultado de uma ideia de alguém que estava lá e de repente quis escrever e tem 66 livros. Não. A Bíblia demorou para ser escrita pelo menos 1.500, 1.600 anos. Temos pelo menos 40 autores diferentes, em geografias muito diferentes. A Bíblia é um livro especial. E quando falamos disso, nós afirmamos que a Bíblia é inspirada. Vamos tratar desse tema hoje. E para isso teremos a ajuda de dois professores de teologia que estão vindo do Instituto Adventista Paranaense, o IAP. Pastor João Marcon, obrigado por sua presença mais uma vez aqui no programa Teólogos. É um bom estar aqui, juntos, estudando a Palavra de Deus. E outro convidado, o pastor Antônio Tavella. Obrigado, pastor Tavella, porque você tirou um tempinho para estar conosco aqui também. Com muita alegria, podemos estudar a Bíblia juntos aqui, sempre uma alegria. Bom, você talvez já conhece o IAP, o Instituto Adventista Paranaense, mas nós queremos mesmo assim que você assista a um pequeno vídeo sobre essa querida instituição. O tema do nosso programa hoje é inspiração da Bíblia. A Bíblia é um livro diferente. Desde criança eu fui ensinado que a Bíblia tem que estar sempre por cima dos outros, né? Nada pode ficar em cima. Eu acho que, de modo geral, os cristãos desenvolveram esse respeito à Palavra de Deus, porque aqui nós temos informações preciosas que dizem respeito à nossa salvação. Como dizia um famoso pregador, a Bíblia não foi dada para nos informar. A Bíblia foi nos dada para nos transformar. Então vamos tratar do tema da Bíblia inspirada, a inspiração da Bíblia. Pastor Tavella, essa palavra de que
a Bíblia é inspirada, a inspiração, ela está no texto ou é o conceito que está no texto? Pastor, eu considero que a referência, o texto bíblico mais apropriado para a gente avaliar isso é o que está em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. São palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. E eu gostaria de ler a partir do verso 14, porque no outro programa nós enfatizamos aqui a grandiosidade de que a revelação ela tenha um caráter redentivo, ela nos leva ao conhecimento da salvação que há em Jesus Cristo. E aqui o foco é outro, né? E aqui o foco é outro. Mas eu gostaria de recapitular essa parte. 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Eu leio aqui na minha Bíblia. Tu, porém, referindo-se a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras aqui é uma referência ao texto sagrado, à palavra de Deus. Verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Invariavelmente, quando a gente estuda o tema, o assunto da inspiração, a gente faz alusão a esse texto por causa da primeira frase do verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas, para surpresa de muitos, esta expressão inspirado por Deus não existe no original grego. A gente sabe que existe um desafio de você partir de uma língua original da Bíblia E encontrar o equivalente, né? e encontrar o equivalente. E nós não tínhamos um equivalente, para ser mais exato, transmitindo a ideia. Então foi usada uma expressão do latim. Uma das primeiras traduções da Bíblia foi para o latim e a gente se abasteceu dessa ideia que estava ali no latim. E aí foi traduzido dessa maneira, inspirado por Deus. No original, e eu quero fazer menção aqui, um pequeno parágrafo que nós temos no livro Tratado de Teologia. Aliás, foi bom lembrar, por favor, pastor. Foi bom lembrar que nós estamos recomendando altamente a leitura deste livro, Tratado de Teologia. É um livro fenomenal que você pode adquirir no site da cpb.com.br. Então vamos lá. Muito obrigado, pastor. Um pequeno parágrafo aqui diz que o texto de 2 Timóteo, na página 39, diz que toda a escritura, e usando o termo grego, theopneustos, e é um adjetivo referindo-se a esse ato de ser inspirada. A tradução literal seria soprada por Deus. Ou em outro lugar diz assim que o profeta ele é movido por Deus, usando o mesmo radical que está aqui de inspirado. Mas a ideia é que Deus, por intermédio do Espírito Santo, ele move o profeta a escrever aquilo que é a palavra dele. É como se a gente pudesse resumir da seguinte maneira: a Bíblia ela é soprada pelo Espírito Santo para que seja essencialmente a palavra de Deus na linguagem humana. Agora, isso significa que se a Bíblia, como diz 2 Timóteo 3,6, foi soprada, quando Deus sopra, então essa é uma atividade divina? Sem dúvida. Isso significa que o resultado desse sopro, que foi o conteúdo aqui que nós temos, o conteúdo é divino, né? Sagrado. É sagrado. Divino. Então, porque Deus soprou, ou Deus inspirou, como diz o texto, então, se isso saiu de Deus, o resultado então tem que ser sem dúvida um resultado divino, né? Você mencionou há pouco que a Bíblia é uma composição de muitos profetas que escreveram. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os profetas, mas eu queria destacar isso. Eram profetas, esses profetas viveram em épocas muito distintas. Sim. Eles eram lugares distintos, de nível socioeconômico e cultural, profissões diferentes. E quando você olha para a Bíblia, você percebe uma unidade na mensagem da Bíblia. Mas como é possível que homens que viveram em época nunca se conversaram nem nada? Como que é possível a gente estabelecer essa unidade?
é porque ela tem um ponto de origem que foi comum a todos eles. O mesmo Deus que soprou, né? Exatamente. O mesmo Deus. O primeiro autor da Bíblia, o primeiro a escrever os livros que estão aqui lá no Antigo Testamento foi o profeta Moisés. O mesmo Deus que inspirou, que moveu, que soprou a mensagem ao profeta Moisés, foi o mesmo que moveu, que inspirou, que soprou a mensagem para João, o autor do Evangelho de João, que foi o último livro da Bíblia a ser escrito. É o mesmo, é por isso que a gente costuma dizer, é a palavra de Deus que chegou até nós por intermédio dos profetas. Muito bem. Agora, pastor Marcon, já ficou claro que a palavra inspiração não está lá, né? Exato. Mas o conceito está. Conceito. O conceito está. Agora, falando da forma humana da Escritura, a Bíblia é uma coleção de livros humanos e divinos. Nesse sentido, onde que entra a participação do ser humano? É interessante, pastor, porque eu gosto muito do livro de Ezequiel. Sim. O profeta Ezequiel, todos eles, mas o livro de Ezequiel é o livro que mais apresenta a forma da participação humana. Porque ele não somente escreve o que Deus... Horas Deus dita, ora ele simplesmente vê uma coisa e conforme ele compreende, ele vai escrevendo, conforme a linguagem dele, a maneira dele, né, entender. Mas e outras situações ele até encena, ele faz uma encenação. Ele faz uma dramatização. Então, ali no livro de Ezequiel, nós temos, assim, de uma maneira mais explícita, como é que é esse processo onde a participação humana entra. O respeito que Deus dá ao ser humano da sua cultura, da sua língua, até mesmo a sua maneira de expressar aquilo que Deus quer que nós compreendamos, certo? Temos aqui o exemplo desse profeta, quando nos primeiros capítulos do livro, quando fala sobre a ação do Espírito de Deus, no capítulo 1, ele já descreve ali, no verso 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. É uma expressão idiomática no livro de Ezequiel para se referir ao Espírito Santo, a mão do Senhor. E aí no capítulo 1 mesmo, ele vai ter a revelação, né? Nos versos 26 a 28, ele tem uma revelação de Deus, descrição de Deus ali. E já no capítulo 2, pastor, olha só que interessante. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E aí o verso 2 diz, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. E aí ele vai descrevendo e assim por diante e tudo mais. E aí quando na hora do profeta falar ao povo, ele se utiliza do quê? Da sua maneira de expressar, da sua maneira de falar, da sua maneira de escrever. Ele vai, você continua lendo ali, né? Ele vai dizer, Deus vai dizer para ele escrever um livro e tudo mais, e assim por diante, colocar num livro. Mas como é que ele vai colocar isso no livro? Então, ele é assessorado pelo Espírito, aqui diz. Mas em que forma? Na forma do profeta, da característica do profeta. Aqui em Jeremias capítulo 1, tem esse aspecto muito forte também, pastor Marcon. Jeremias 1:1 diz assim, palavras de Jeremias, filho de Ilquias. E em Provérbios 1:1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Isso quer dizer que há um elemento humano nas Escrituras. Não podemos ignorar isso. Eu até queria perguntar para você, pastor Tavella, os livros históricos, por exemplo, evidenciam pesquisa histórica. Sim, sim. Vamos ler, por exemplo, Lucas. Claro, tanto o livro de Lucas e o livro de Atos, que são do mesmo autor, eles têm essa característica em comum.
Lucas ele está destinando o livro e ele está dizendo como é que ele tomou conhecimento desta revelação. Lucas, capítulo, a partir do verso 1 mesmo. Sim. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, algumas versões dizem, depois de acurada pesquisa, de tudo que desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que fosse instruído. Não foi o Espírito Santo quem fez a pesquisa. O Espírito Santo guiou. Exatamente. Mas quem foi atrás, quem consultou, foi o autor, né? Exatamente. E aqui vale destacar, pastor Adolfo, algumas pessoas se valendo do conceito de que a inspiração é quando Deus sopra sobre o profeta, alguns fazem, aplicando isso, dizem que a Bíblia ela tem uma inspiração verbal. O conceito da inspiração verbal é que Deus ele faz uma espécie de um ditado. Ele chega para o profeta e diz assim, é isto aqui, ponto e vírgula, eu vou te dizer exatamente o que você tem que escrever. Mas quando a gente tem um entendimento mais profundo, a gente percebe que a inspiração, Deus estava movendo o profeta para que, fazendo uso de diversos recursos, ele pudesse expressar a mensagem que Deus estava mandando. No caso de Lucas, tanto para o Evangelho de Lucas quanto para o livro de Atos, Deus guiou o profeta Lucas para que ele pesquisasse e ele fosse atrás de fonte primária e ele pudesse ser movido pelo Espírito Santo para escrever o Evangelho. Por isso que o livro de Hebreus, né, pastor Tavella, ele fala que Deus falou de muitas formas. Exatamente. Voltando, pastor, o profeta Ezequiel, ele teve um momento que encenou, Isaías também fez uma dramatização, uma forma de linguagem. Eu estava ali, a participação, ou seja, não houve um ditado ali. Há situações na Bíblia em que Deus dita, Isso. certo? Muito bem. Mas há outros momentos que Deus impressiona a mente e diz, escreva, o que você está vendo? Zacarias, por exemplo, nós temos ali, capítulo 4 de Zacarias, o que é que tu está vendo, Zacarias? Eu vejo um candelabro. E ele começa a dar uma descrição, quer dizer, ele está usando a linguagem, a compreensão, a maneira de ele ver. Então, ficou claro para nós que há uma participação humana completa aqui. Mas não é só isso, não. Há uma participação divina, e é isso que veremos no próximo bloco. No programa de hoje, o nosso assunto é a inspiração bíblica, a inspiração da Palavra de Deus. Nós já vimos que Deus escolheu algumas pessoas e aquelas que registraram no texto bíblico, que está na nossa mão hoje, o Espírito Santo soprou a elas, né? Se acreditamos nisso, e é o que o texto diz, significa que a concessão da palavra é uma atividade divina. Mas nós vimos no primeiro bloco também que houve participação humana. Jeremias 1 diz palavras de Jeremias. Provérbios 1 diz provérbios de Salomão. Então o ser humano participou. Prova disso, pastor Tavella e pastor Marcon, são os estilos literários, né? Se Deus tivesse feito um ditado verbal, palavra por palavra, o que nós teríamos? Um único estilo, não haveria diversidade de estilos. Você vê que o apóstolo Paulo tem uma linguagem requintada, né? Enquanto que você vê que João tem uma linguagem mais simples, Pedro também. Então, houve participação humana e os estilos literários são uma prova disso. Mas existe também o caráter divinamente inspirado das Escrituras. Por exemplo, eu queria ler aqui com você Jeremias capítulo 1, versículo 9. Aliás, o 5 e o 9. Jeremias 1, 5 e 9. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Mas olha o verso 9 agora. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Pastor Marcon, seria esta então uma evidência clara
inequívoca de que a Escritura tem um caráter divino também, além de humano? Bom, pastor, eu posso afirmar, lendo um outro texto que está na segunda carta de Pedro, Sim. no capítulo 1, os versos 16 a 21. Pedro foi testemunha ocular daquilo que aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo. E no verso 16 diz, porque não vos demos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, daí está ali entre parênteses, né? Falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, nesse texto nós vemos aqui que não é algo que foi a cabeça do ser humano. Eu vou criar agora a Bíblia, como o Senhor disse numa outra situação. Vou criar a Bíblia, vou escolher os 66. Não, aqui diz que foi o Espírito de Deus quem fez esse processo, certo? De ajudar o profeta, como nós vimos ali em Ezequiel. Ele está ajudando, acompanhando e tudo mais, mas também há uma questão importante aqui, é que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Eu gosto de ilustrar essa expressão movidos como um moinho de vento. O vento bate no moinho e gira todo o sistema ali para moer o trigo, a cevada, o centeio e tudo mais, e sai a farinha, sai o produto final. O vento move, né? O vento está ali conduzindo. Então, a Bíblia é essa participação do Espírito de Deus com a participação humana. O Espírito move, né? Agora, uma das evidências, pastor, não há dúvida, mas nós podemos dizer assim, que pela história, pelo aquilo que a Bíblia registra, pelos achados arqueológicos, por questões dela contar a história, vemos evidências de um poder sobrenatural agindo. Há profecias que se cumprem, profecias no decorrer da existência humana, que foram relatadas com muitos séculos antes e com detalhes e tudo mais. Mas eu vejo assim, pastor, com toda a sinceridade, que a maior evidência de que a Bíblia é um livro sagrado, inspirado, o que homens foram movidos pelo Espírito, é quando vemos pessoas sendo transformados pela leitura da Palavra de Deus. Agora, paz, esperança, amor, corações que se encontravam debilitados, debatidos, coração no sentido, como você falou... Pessoas, né? Justamente. Isso aí é uma evidência tremenda de que a Bíblia não é um livro comum. Não é um livro comum. Agora, é interessante notar que os próprios escritores bíblicos e as pessoas que participam das narrativas reconheciam a inspiração também divina do texto. Eu estou lendo aqui, por exemplo, Lucas 1:15 e 16. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E Pedro disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Olha só. Então, é evidente aqui que o Espírito Santo foi o que conduziu, né? Há um elemento humano, mas também um elemento divino. Eu queria passar agora, pastor Tavella... Pastor, até me permite uma observação? Eu queria... Bom, primeiro... A gente avalia que muitas vezes há o questionamento da dimensão humana, quando algumas pessoas dizem, não, a Bíblia cada palavra foi soprada por Deus. Mas são poucas pessoas que questionam a dimensão humana da Bíblia, porque é muito, muito claro
o quanto o ser humano tomou parte na composição da Bíblia, ainda que a autoria, a origem da Bíblia seja o Espírito Santo. Mas a gente, lamentavelmente, percebe muitas pessoas questionando. Não, mas isso aqui, papel aceita tudo. Foi a igreja que atribuiu a autoridade de que a Bíblia é a palavra de Deus para poder valorizá-la, e isso aqui ser um instrumento de manipulação, um instrumento de poder. E aí a gente fica recorrendo às evidências para dizer a Bíblia é a palavra de Deus, tem essa dimensão divina. E dentre essas evidências, o pastor Marcon mencionou uma ali, o mesmo Espírito Santo que inspira, que move os profetas para escrever, é o Espírito Santo que transforma a vida das pessoas. É o mesmo autor do milagre da inspiração, é o autor do milagre da transformação. Mas eu gostaria de destacar isso que você mencionou. É lógico que isso aqui exige fé, mas a gente dá o passo para ver a Bíblia dizendo, o próprio Senhor Jesus Cristo, os profetas, os apóstolos, eles se referiam ao texto inspirado dizendo, isto aqui é a palavra de Deus. Muito bem. O senhor citou ali a questão de Atos, quando o apóstolo Pedro pregou seu sermão, mencionando o Antigo Testamento como palavra de Deus, vinda do Espírito de Deus. Nós podemos encontrar também no livro de Hebreus, pelo menos várias citações, os próprios evangelhos, dizendo que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Mas em relação ao Novo Testamento, na própria segunda carta de Pedro, quando ele se refere aos escritos paulinos, as cartas que Paulo escreveu, no capítulo 3, ele vai dizer assim, falando do apóstolo Paulo, né, do verso 15, do capítulo 3, verso 15, diz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Uma coisa, pastor, aqui importante, viu, tanto pastor Tavella, pastor Adolfo, é que o apóstolo Pedro considerou os escritos de Paulo no mesmo nível. Os legitimou, né? Como sendo parte das escrituras sagradas. Exatamente. E aí nós temos a questão, será que partes da Bíblia é mais inspirada que outras? Partes da Bíblia mais... Aqui em Números capítulo 12, eu queria agora ir para um outro tópico, que é o modo da inspiração. Em Números 12, 6, nós temos um enunciado aqui muito claro, como é que Deus se manifestava, né? 12, 6, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. E em Jeremias 36, 2, nós lemos, toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel. Então você vê aqui Deus se manifestando em sonhos, em visões, Deus dizendo que é para escrever. Então, como é que ocorre a inspiração? É dessa forma que Deus se revela ao profeta, né? Mas em alguns, como já vimos, Deus se manifesta orientando a pesquisa, né? Como no caso de Lucas. E essa diversidade da maneira como Deus ele faz a mensagem chegar ao profeta, ou ele produz o conteúdo da revelação, respeitando uma série de propósitos, respeitando a diversidade, tanto daqueles que vão receber a mensagem, quanto daqueles que vão escrever. E a gente percebe que os autores eles tinham objetivos específicos. Mateus contou a história de Jesus focado para um público. E é por isso que ele faz tantas referências aos profetas do Antigo Testamento. Em cada situação em que cumpriam a profecia do Antigo Testamento na vida de Jesus, ele fazia questão de mencionar como os profetas escreveram, segundo os profetas escreveram. Porque ele estava objetivando falar aos judeus, ao povo judeu que precisava receber aquela mensagem
para reconhecer Jesus como Messias. Lucas, ele também faz menção a textos, mas ele não tem essa preocupação porque o foco dele era os gentios, aqueles que não tinham o conhecimento da palavra de Deus no Antigo Salvação é universal, Testamento. né? A salvação é universal, abrange todos. vai ser numa dimensão diferente, vai ser de um modo diferente. Mas, de qualquer forma, a gente sempre deixa bem claro, por aquilo que a Bíblia apresenta, de que Deus, Ele é o autor da mensagem que vai ser apresentada. Mas Deus não dita. Ele não dita. Agora, vejam, já ouvi muita gente dizer assim, Deus ditou, e nesse caso, essas pessoas defendem a inerrância, né? Mas olha esse verso interessante de Jeremias 36, 32. Nós lemos agora há pouco Jeremias 36, 2, né? Nesse ínterim, o rei Joaquim, só contando a história rapidinho, ficou aborrecido e mandou queimar o rolo, né? Olha o que Jeremias faz, verso 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias. Olha aqui, ó. Todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara. Jeremias ditou, né? E olha como termina. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Quer dizer, o resultado deste rolo foi um pouquinho diferente do anterior. Por que estou lendo esse texto? Porque o que se percebe aqui nesse texto, e também na experiência de Lucas, é que os escritores bíblicos não agiam como copistas. Exatamente. Senhor, pode ditar que tu... Não, Deus inspirava, movia, conduzia o processo, mas eles se envolviam profundamente, né? Não é isso mesmo? E Deus permitia que isso acontecesse. Deus permitia, porque a inspiração ela estava focada, antes de ser a palavra em si, era o agente, era o profeta que estava sendo movido pelo Espírito Santo para escrever. Quando voltando ao livro de Ezequiel, pastor, eu li vários textos, além daquele que nós lemos que o Espírito entrou nele, o Espírito foi o assessor, né, da ação humana. O Espírito estava ali assessorando. Quando você, num outro momento, falou que o Espírito Santo é o Paracletos, né? É aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, para assessorar, para ajudar. Então, os profetas receberam a presença do Espírito, e cada cristão também tem essa certeza ao aceitar a Jesus como seu Salvador, cada filho de Deus, e que o Espírito está ali para assessorá-lo na compreensão também do texto bíblico, não só de o texto bíblico ter sido produzido, mas também na compreensão do texto bíblico, de entender o texto bíblico. A maravilha é que o Espírito continua agindo, agiu na ação de produzir a Bíblia, mas age também hoje, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus. Para compreender o texto, para compreender o texto bíblico. Pastor Tavella, aqui em 1 Coríntios 7 é uma curiosidade, o nosso tempo está acabando, mas é bem rápido aqui. 1 Coríntios 7, 10, apóstolo Paulo diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E no 25 ele diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Algumas pessoas dizem que aqui, em algum momento, ele é inspirado, outros não é. O que nós temos aqui nesse texto? Mais uma vez, pastor, a gente precisa enfatizar, fica claro, de acordo com a Bíblia, de que a inspiração era no profeta. O profeta, sendo movido pelo Espírito Santo, ele estava transmitindo a mensagem que vinha de Deus. Agora, a interpretação específica aqui é que Deus tinha dito para ele, o primeiro texto, explicitamente. Ele revelou aquele conteúdo específico. E é por isso que ele está dizendo, olha, não sou eu que estou dizendo, Deus falou isto aqui especificamente. Assim como acontece em inúmeros outros momentos da Bíblia, Deus dizendo algum texto, alguma frase, alguma mensagem específica. No segundo momento, quando ele faz alusão, agora eu vou dizer em relação às virgens, não o Senhor, mas é a minha opinião. É porque Deus, quando ele falou no primeiro momento, ele não falou especificamente em relação às virgens. Mas o apóstolo Paulo, como profeta, continua sendo movido pelo Espírito Santo e, por conseguinte, tendo autoridade de que aquilo é uma revelação de Deus. Aliás, o que está em jogo aqui não é a inspiração, né? Definitivamente. O que está em jogo aqui, aliás, isso confirma, esse texto, em vez de colocar dúvidas, ele confirma o que nós dissemos anteriormente em outro bloco.
o profeta se envolvia completamente, se envolvia tanto que nós vemos aqui o próprio apóstolo Paulo envolvido como ser humano, pessoalmente nessa temática. Ele não deixou de ser inspirado. Pastor, E nesse caso também, veja só, quando ele diz, fala o Senhor, e depois ele diz, falo eu, na verdade pode ser uma questão de ênfase, não a questão em si de negar que uma coisa vale e outra não. Menos do que outra, né? esse mesmo capítulo termina, e aí no verso 40, o apóstolo Paulo, agora novamente falando aqui sobre a viúva, ele diz assim, todavia será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E olha só como é que ele conclui. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Eu estou querendo usar esta frase para a gente amarrar as duas coisas. Ele está novamente falando às viúvas, como ele tinha dito no primeiro momento. Assim disse o Senhor, não eu. E agora ele está dizendo, é o que eu penso, segundo a minha opinião. E penso que eu tenho o Espírito de Deus. Em outras palavras, gente, o que eu estou falando aqui, ainda que não tenha sido aquela revelação específica de uma frase, uma mensagem específica, isto aqui, proveniente de Deus, para o bem da igreja e das pessoas. Neste bloco nós já vimos então claramente que o profeta, o escritor, não atua como mero copista. Ele não fica lá impassível, inativo. Ele participa, ele se envolve em todo o processo. No próximo bloco nós vamos tratar um pouco sobre os efeitos da inspiração e como tudo isso tem uma importância prática profunda na vida de todo cristão. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando do tema da inspiração bíblica, o ato de Deus acompanhar o processo da composição deste texto que é o resultado do processo revelatório. E vimos que o ser humano participa não como um mero copista, mas é uma participação ativa, envolvente o tempo todo, mas esse processo é guiado pelo Espírito Santo. E isso explica o fato de termos 40 autores em diversas circunstâncias, lugares, mas em nenhum momento eles dão informações antagônicas, contraditórias. Agora, pastor Tavella, nós temos, todo esse processo tem efeitos. Um deles, por exemplo, é que a Escritura é a voz de Deus. O que significa isso? Os profetas, em inúmeros momentos, eles vão introduzir aquilo que vai ser revelado com a expressão assim diz o Senhor. Quando o profeta ele faz uso desta expressão, ele está apresentando a origem, de onde é que veio essa mensagem. Deus disse essa mensagem, que está na linguagem humana, que está transmitido da forma que o profeta, com seu estilo, com seus recursos, pode transmitir, mas esta palavra é de Deus. São muitos versos, mas eu escolhi um por favor, que é do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que a gente lesse Mateus capítulo 22, Mateus 22, verso 29. Jesus está num verdadeiro embate ali com os doutores da lei que o estão questionando. E aí no verso 29, Jesus ele está colocando aqui de uma maneira que fica claro de como ele estava conduzindo aquilo ali. Eu vou ler a partir do verso 29. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E agora a gente pula para o verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Deus declarou. Deus vos declarou. Primeiro ele está dizendo, vocês erram porque vocês não conhecem o que diz as Escrituras. Mas o que é tão importante assim que tem na Escritura? É aquilo que Deus vos declarou. E aí ele faz uma citação daquilo que está lá no Antigo Testamento. Ele está fazendo alusão à Bíblia, ao Antigo Testamento que ele tinha naquele momento. Muito bom. Então, amigo e amiga, quando você lê o texto, você está ouvindo a voz de Deus. Não é bonito isso? Pastor Marcon, uma outra consequência ou efeito da inspiração é a autoridade. Qual é a autoridade da palavra de Deus em nossa vida?
Bom, isso significa que aquilo que Deus falou é importante. Se Ele é o Criador, se Ele é o Redentor, e ela é normativa também. Ou seja, ela estabelece os padrões para a vida cristã. E aquilo que Deus disse tem grande relevância para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Quer dizer que não é uma sugestão, uma dica, né? Eu acho, eu penso... Seria bom que você fizesse isso. Seria bom e tal. Há situações na Bíblia, pastor, até que Deus é muito paciencioso conosco, Ele até diz, venham e vamos dialogar, Isaías, né? Vamos dialogar, vamos conversar, né? Isaías, podemos até ler esse texto onde Deus até diz... Isaías 1:18. Isaías capítulo 1, que Deus até fala assim, vamos dialogar, mas lembrando que no própria introdução do capítulo 1, Deus está descrevendo ali a situação do ser humano como pecador e a necessidade da salvação. E aí agora Deus oferece, veja, olha como Ele é tão bondoso conosco. 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor Então, Deus diz, Deus dialoga, mas o que Ele diz representa uma norma para nós, né? uma norma. Embora isso não elimine o fato de Ele querer conversar, né? Pastor, sim. me permite, as duas questões elas estão intimamente relacionadas. Primeiro, a gente está usando o texto da Bíblia para justificar porque ela é a palavra de Deus. E a autoridade dela é decorrência disto. A autoridade Deus da autor, Bíblia é porque é a palavra de Deus. E é impressionante quando a gente percebe que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele reconhecia a autoridade, fazia alusão, os apóstolos reconheciam a autoridade da palavra de Deus. E como disse o pastor Marcon, de forma normativa, Deus disse, é para fazer... Quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre casamento, por exemplo, vocês não leram o que estava escrito? Isso é determinante, é Deus que está revelando e por isso tem autoridade. Agora, pastor, uma questão importante. Aquilo que o pastor Tavella falou, acabou de falar. É algo determinante, é normativo. Mas com qual propósito? Além de ter o propósito salvífico do Redentor, é um pai amoroso que está dizendo para os seus filhos, sigam isso, e vocês serão felizes. E aí nós vemos, novamente voltamos à pessoa de Jesus, que é a revelação do Pai. No Sermão da Montanha, quando ele diz, felizes são, felizes, 9 vezes ele diz, felizes são. Aliás, quantas vezes a Bíblia diz, felizes são? E essa é uma questão que as pessoas hoje buscam felicidade, querem felicidade e esquecem desse detalhe que a revelação, que a palavra de Deus, inspirada pelos profetas, certo? Diz para nós hoje, você quer ser feliz? Deus diz, aqui está a felicidade. Agora, a revelação, a palavra de Deus inspirada. Bom, então a Bíblia é a voz de Deus, ela tem autoridade, né? Alguém pode perguntar aí, tudo bem, mas ela foi escrita por pessoas são falhas. Qual é o nível de veracidade e até de confiabilidade da Bíblia? A gente lembra que a Escritura, ela é produzida, vamos usar assim, na sua origem, no seu conteúdo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E o Senhor Jesus Cristo, fazendo alusão ao Espírito Santo, ele diz, é o Espírito da verdade. O profeta Isaías 65, verso 16, acredito que a gente pode ler? Vamos. Isaías 65, verso 16, aqui está dizendo que Deus, que em última instância é o originador, é o autor da Bíblia, é o Deus da verdade. Isaías 65 e o verso 16. Eu leio aqui na minha Bíblia. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. A Bíblia não deixa espaço
para a gente pensar que o originador da Bíblia não mereça confiança, que ele não fale a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Deus é o Deus da verdade. Aquilo que Ele está produzindo, que Ele está oferecendo como revelação, é a verdade. E quando a tua palavra é a verdade, aí nas palavras de Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra, Jesus está se referindo ao Pai do céu, a tua palavra é a verdade. De tal maneira que a gente tem muitas evidências para a gente entender que a Bíblia, ela merece confiança pela sua origem, que é o Deus da verdade, e que aquilo que ela expressa é a verdade. Muito bem. Agora nós vamos para algumas aplicações práticas, culminando com toda essa discussão de inspiração, de confiança. A Bíblia é a voz de Deus, houve participação do ser humano, mas sempre um processo conduzido pelo Espírito Santo. Pastor Marcão, vamos dar ao nosso amigo telespectador algumas orientações práticas nesse intento de buscar a Deus pessoalmente através da Escritura. Que orientação podemos dar? 1 de Pedro 1, verso 23, poderíamos ler esse texto, pastor? Sim. 1 Pedro 1, 23. – 1:23 diz o seguinte: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando eu estudo a Bíblia, a palavra de Deus, ela como, aqui está descrevendo, né, como a semente, né, como uma semente, não como semente corruptível, mas incorruptível, ela tem esse poder de transformar a vida. Como uma semente tem vida e se transforma numa planta, numa árvore, né? A vida, esse mistério da vida dentro da semente, assim também há vida na palavra. E nós vemos isso porque foi Deus quem soprou. Deus falou e o mundo veio existir. Deus soprou para os profetas e a palavra veio existir. Então há vida. E se queremos ter vida e vida em abundância e vida eterna, pela fé devemos estudar a Bíblia. Então, você que está nos acompanhando, leia a Bíblia. Você quer ter um encontro pessoal, que Deus haja no seu coração, leia a palavra de Deus e Ele vai agir pessoalmente. Amém. Qual que é uma segunda diretriz que podemos dar às pessoas, pastor Tavella? Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente sempre tem que ter o objetivo bem definido de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que está escrito em 2 Pedro 3, verso 18. 2 Pedro 3, 18. Eu gostaria de ler o texto completo, eu só peguei a última frase aqui, pastor. Sim. 2 Pedro 3, 18. Em resumo, quando uma pessoa vai se aproximar da palavra de Deus, ela sempre tem que ter em mente, eu estou vindo aqui para me abastecer, para me alimentar da palavra de Deus, para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver espiritualmente. Deus, Ele quer falar conosco ainda hoje, como foi dito ali primeiramente, e a gente precisa ter fé nisto. E quando a gente se volta para a Bíblia, é para crescer espiritualmente, para a gente se alimentar. 2 Pedro 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a gente tem que vir buscar aqui, crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Isso é possível quando todas as manhãs, né, começamos o nosso dia lendo a palavra de Deus. Aliás, a Igreja Adventista tem um projeto, né, chamado Reavivados por Sua Palavra. Você pode digitar isso aí, essa frase aí no seu computador, no seu smartphone, Reavivados por Sua Palavra. Aí você vai ter diversos comentários, sugestões. Você quer crescer na graça? Leia a Bíblia todos os dias. Pastor, deixa eu até aproveitar, existe o aplicativo, hoje todo mundo tem smartphone, o aplicativo do Reavivados por Sua Palavra, e a gente tem isso ali todos os dias. De graça, né? Ele vem assim, chama a tua atenção ali, você clica e já vem tem um texto, né? bíblico e você... Pastor Marcão, e qual que é uma outra dica que podemos dar, pastor, uma diretriz Uma das prática? coisas que eu mais gosto, assim, pastor, é que alguns dizem que há mais de 5.000 promessas dentro da Bíblia, promessas. Um amigo chegou a dizer outro dia
que existem 366 promessas onde Deus diz, não temas. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas têm medo, têm pavor. Talvez seja uma das doenças emocionais, mentais, desse século que nós vivemos. Mas aí está a beleza de Deus dizer para nós, filho, não precisa temer, eu estou contigo. Então, cada promessa de Deus, eu posso me apropriar dela como sendo do Deus vivo, do meu Pai Celestial, do meu Deus que me criou e me salvou em Jesus Cristo. E eu posso confiar nessa promessa, tendo a certeza de que, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, Ele realizará para o meu bem e o bem daqueles que eu amo. Temos mais alguma orientação prática? Eu escolhi um pequeno texto aqui para enfatizar isso, de que a Bíblia, ela nos guia. Deus quer nos guiar, quer nos dirigir. Ele quer mostrar qual é o propósito dele para a nossa vida através da sua palavra. Salmo 25, versos 4 e 5. Esta aqui é uma oração do rei Davi. Salmo 25, versos 4 e 5. Considero que seria uma excelente oração todas as vezes que a gente se aproximasse da palavra de Deus. Eu leio na minha Bíblia: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Esta aqui é uma maravilhosa oração para todos aqueles que se aproximam da palavra de Deus. Senhor, me guia, me dirige. E Deus ouve essa oração. Tanto que aqui na continuação está dizendo, bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores, está no verso 8. Deus sempre atende essa oração, quando a gente vai em busca de direção e guia, que vem do Espírito Santo, por intermédio da palavra, e Ele trabalhando no nosso coração. Muito bem. Pastor Marcão, vamos para a última orientação prática para os nossos telespectadores. Creio que toda vez que lermos a palavra de Deus, em João capítulo 17, Jesus, nas palavras de despedida, antes da sua morte, ele deixou aqui no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Num mundo onde, pastor Adolfo, as pessoas não sabem o que crer, no que é a verdade, é tudo relativo e tudo mais, eu posso afirmar, na minha pequenez, na minha ingenuidade talvez, mas na minha fé, de que aquilo que eu tenho aqui é a verdade de Deus. Porque a minha vida e a vida da minha família, que é fundamentada, norteada, orientada pela Bíblia, tem trazido tantas bênçãos, tantas satisfações, tanto sentido, tanto significado para a minha existência, e eu posso dizer, aqui é a verdade, e eu posso confiar nesta verdade. Como o pastor Tavella antes falou, a Bíblia, o Espírito de Deus testifica que a Bíblia é a verdade, e nós podemos ter esse firme fundamento da verdade. Muito bem, amigos, o tempo acabou. Muito obrigado, pastor Marcão, por ter nos ajudado a compreender o tema da inspiração bíblica. Pastor Tavella, muito obrigado também. Obrigado ao IAP por apoiar a TV Novo Tempo, enviando esses dois amigos, professores, pastores, para juntos deixarmos para vocês material precioso para compreender a inspiração bíblica. Eu quero terminar lendo aqui 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Eu convido que você, todos os dias, comece seu dia lendo a palavra de Deus. Seu dia será diferente, seu dia será melhor. E você será abençoado, e você será uma bênção para as pessoas. Obrigado, amigos, mais uma vez. Alegria. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o nosso próximo encontro.